under construction, all very close to the sea. Of those, 60 started being built only after 2020. So some owners buy a slice of paradise for themselves. So the beach is a commodity. But these owners can also hire property managers to rent their units for short-term stays. They become players in the hospitality market. And just like that, the beach is transformed into an asset. So in this context, how to define beach access? We agree with Ribot and Peluso when they say that access is the ability to benefit from something. This ability to benefit from something does not come from private properties only, property rights. It involves a bundle of powers, formal and informal abilities that can change over time. Social relations, rules and norms, technology, capital, cultural identities, and market mechanisms. In our work, we focus on the overlap between moral values and market mechanisms. Here's an example. In Australia, there are no beach bars. Why? Bars mean drinking. Drinking is seen as risky, not family friendly. And drunk people are more likely to drown. So in summer, no alcohol signs cover the beaches. There, in Australia, bars carry a negative moral signal. For Brazilians, the beach is celebration, as Leticia told us earlier. Bar brings food, drink, music, infrastructure, everything a party needs. Here, bar gets a positive moral signal. So these moralities and their positive or negative signals about family, about safety, about celebration, legitimize the existence or the non-existence of commerce on the sands and influence access, in this case, the ability to benefit from the beach. We'll change here. Right, so let's look at this picture now. Let me get closer. You hear me okay? So let's look at this picture now. So this is Rimini. This is in Emilia-Romagna in Italy. And looking at moralities, as Marina was talking to us earlier, what kind of questions can we ask? How much commerce is too much commerce? How much profit is too much profit? How much privileged access is too much privilege? In 2024, we interviewed Roberto Biagini, who is the president of the Mare Libero movement, Free Sea movement in Rimini. And we approached some of these issues with Roberto. So this is what he told us in a bit of his own statements. First, on how much commerce is too much, Roberto told us that in Rimini, 90% of the beach is occupied by the stabilimenti balneari, which is those that we see on the beach. And only 10% of the beach is free beach. In his view, it should be the other way around. Now, let's compare that again with Australia. When a businessman proposed setting up a pop-up beach bar in Bondi Beach in Sydney, taking up just 2% of the beach. That's the project over there. So the little orange square would be his beach bar. That made national headlines. So how much commerce is enough depends on the disputes between positive and negative moral values in each society. On how much profit is too much, Roberto highlighted one stabilimenti that pays
22,000 euros a year for its concession, but earns 8 million euros annually. So he asked, does that seem fair? In Australia, the concession process is public and money matters. In fact, only the surf life saving clubs have what we might call beach bars, but Australians do not call them beach bars. They are facilities. To get a license, they must offer affordable meals, and their profits and their actions have to go back to the local community, like teaching kids how to swim, for example. So how much profit commerce can make on the beach depends on a moral vision about how money should circulate on the beach and how much money should circulate on the beach or in natural spaces. Finally, on how much privileged access is too much, Roberto told us that free beaches in Rimini are not only few, but they are far apart. And the largest one, it's right next to the port, where the water is considered a lot more polluted. In Porto de Galinhas, now coming to Brazil, Brazil's northeast, in Pernambuco, the prime spot of the beach is right in front of beautiful natural pools. And that's where, of course, all the bars are. On the next beach over, with waves, no natural pools, there are no bars. A waiter told us in one of our field works, oh, over there with the waves, oh, that's not a beach. So how much privileged access is too much really depends on how we morally define the physical aspects of what are the prime spots on the beach. So how much, we bring in this international comparison, as we're doing here, because they are essential for anyone researching moralities. They help us break free from the preconceptions about the beach that we have already naturalized. So to end, oh, you're helping me out. We have two final notes. First, we believe moralities are essential for understanding beach access and all the conflicts around it. In our research, we're not only concerned with explicit conflicts, like marches or sit-ins. In Brazil, outside that brief moment last May and June, when beaches made the national headlines, as Marina told us, what you usually see is a lack of organized social movements defending public beach access. What we mostly find is what Knerbian and Christodoulou call the post-political beach, a place where basic rights to nature become depoliticized. And yet, barriers to public spaces keep multiplying. But depoliticization does not mean the absence of conflict. So our focus are the symbolic conflicts, especially. In Bourdieu's terms, conflicts over meaning and recognition that are fought not with weapons, but that are fought with words and forms of classifications that determine what is seen as legitimate and valuable in a society. For example, disputes between different forms of economic rationality on beaches. As Varela says, inspired by Bourdieu and Champagne, a beach is a privileged sociological observatory because it is where the dominated and the dominant classes share the same space of collective leisure and where apparently all power relations vanish. Yet, paradoxically, it is precisely in these moments that we can best observe and analyze those other power relations, less visible and therefore more effective, of symbolic domination and its violence. And our second and final point, symbolic conflicts can make commerce disappear from our beaches just like magic. But how? In both Italy and in Aracaju, we've seen small movements to recognize beach bars, or the stabilimenti in case of Italy, as cultural heritage, since many are locally run.
These bars can remain on the sand, but not as commerce, rather as heritage. It's a fascinating overlap of cultural heritage and market mechanisms in public spaces. And who knows what the future will bring? Well, maybe we don't have to wait. Just visit Praia do Futuro. That's not the name we gave to it. That's the actual name of the beach, Future Beach in Ceará, where beach bars were officially recognized as cultural heritage in January 2025. So, commerce can be gritty entrepreneurship. It can be community-run facilities. It can even be cultural heritage. So the real question is, who gets to decide which one is morally acceptable and whose morals we are talking about? Thank you. Bem, agradecer muitíssimo a Marino e o Caê pela apresentação, mas fundamentalmente por essa possibilidade de a gente pensar esse tema de uma maneira comparativa, principalmente dentro de uma escala internacional, com tantos casos que, apesar das suas peculiaridades, têm alguns elementos em comum bem significativos, inclusive para o desenvolvimento dessa própria rede que vocês estão tecendo, né? Já há alguns anos e que hoje está se realizando aqui. Particularmente me provoca muito pensar essas relações entre esses grupos privados e associações com determinados membros de partidos políticos que atuam como vereadores, deputados, prefeitos de determinadas cidades. Esse caso, obviamente, não repercute só no Brasil, nem só no Nordeste, né, vamos dizer assim. Há muitas outras situações onde parecem se replicar esse tipo de atuação, de relações muito íntimas entre os setores públicos e privados, particularmente no que vocês chamam de beach grabbing, né? E particularmente também eu acho bastante interessante a maneira como abordar a partir da moralidade, né? As questões vinculadas principalmente com esse suporte da sociologia a partir do Bourdieu, na discussão não só em termos do capital simbólico, né, mas também muito do que a gente pode chamar de um certo capital cultural vinculado às nossas praias, e como essa maneira de articular esse capital, ela varia também dependendo do lugar que a gente está observando. Para mim, da geografia, particularmente, isso me provoca a pensar muitas coisas em relação a isso, e no final, do quanto tem de ironia nesse processo também de patrimonialização, vamos dizer assim, de algumas dessas práticas que são bastante perniciosas sobre a forma como ocupamos as nossas praias. Então, acho que tem muitos elementos aí para a gente poder discutir na segunda parte. Hi, I am Barley. I'm from Florianópolis. I am a PhD candidate of the Universidade Federal de Florianópolis. And before I begin, I want to say how grateful I am for the opportunity to be here and to share part of my doctoral research, which should mention still in progress. Also, I want to express my sincere thanks to Professor Marina Sartori, my TED supervisor, and to Professor Isabel and Gregory, who hosted me at University of Lille during my international doctoral internship. So, as a sociologist, I have been working to understand and explain the current process of valorization. In other words, how value, both economic and symbolic, is attributed and increased when it's come to live by a beach. My focus on this case of Balneário Camboriú, or just BC, in part, I am sharing with you today, will look at how the current model of the beachfront occupying along the BC Center Beach took shape and over time become legitimized. I
take what's called a sociogenetic perspective. That means I look at how the interests of market agents interact with the public authorities. In this view, I understand the state as an outcome long-standing historical struggle between social groups and social fields, where both sides influence each other and together shape the way social life is organized. In short, the BC shoreline has not always looked the way it does today. Its present form reflects disputes historical, won by the real estate market or the other visions of occupying and urbanizing the beachfront. Let me now present the location. BC is a municipality in the southern Brazil. It has about 140,000 inhabitants. Since 2019, BC has ranked as the most expensive place in Brazil for building a new residence. In other words, living in BC or even owning a vacation home there is costly. In addition, population data show that about 57% of the residents living in apartments. And this model of residence construction began occupying the beachfront in the 1950s. What stands out is that this pattern of beachfront urbanization concentrated on apartment buildings has gained visibility in the national media. Sometimes political actors even appear advocating the adoption of this model in other cities of Brazil or coastal areas, while overlooking the social and environmental impacts associated with this model. With this in mind, let me move on to how I have been developing my sociological problem in dialogue with the theory and empirical research. My work is grounded in economic sociology. This field seeks to understand how markets are socially constructed. My main reference is Pierre Bourdieu, The Social Structure of the Economy. And in this work, he argues that houses are not only tangible material assets or financial investment. They can also be understood as a symbolic asset, recognized and legitimized through the shared disposition of social groups. In BC, the progress of occupying the beachfront and the unfolding of real estate valorization reflect both structural market change and collective aspiration linking to prestige, development, heritage, and social distinction. And I have been searching in the newspaper archive of Santa Catarina and the historical archive of BC. These materials reveal the social part of aspiration strongly present in the middle of the last century. Historiographical studies show that up until the beginning of the last century, the area known now as a BC was a small fishing community of Azorean Portuguese origin, and the economy was oriented toward subsistence agriculture and artisanal fishing. Back then, industrial and port elites from nearby cities like Blumenau and Itajaí started to come to the area. They bought lands and built seaside chalets. If we look at the surnames of these chalets owners, we find a strong tie to German-speaking immigrated groups. Families such as
Capel, Klein, Bauer, Schmidt, Hoffman, often linked to industrial or liberal professions. It was only in the 1970s that city adopted its first master plan. The plan authorized the construction of buildings up to 25 stories along the beachfront. This opened the door for their high-rise apartment buildings model of urbanization. Today, nearly a dozen residents towered a soar above the 200 meters along the beachfront, making BC home to some of the tallest buildings in Latin America. The planned Sena Tower aims to reach an astonishing 500 meters. And my aim is to examine the transformation of beachfront in the order to understand how a network agents has mobilized resources according to both the logic of intention and the logic of competence, actively shaping the city real estate market. Now, let us look at the 1950 article from A Nação, a newspaper from Blumenau City. It reported the result of the Society for Beachfront Progress, while also presenting the group's demands as if they were a legitimate intention of the local community. They called for the urbanization of the beachfront and the construction of the coastal avenue. They also advocated for improvement in sanitation and public lights. And finally, they considered the tourism a promotion should be the city's main economic activity. This article is a clear record of how discourse was used to compete over the city development model. Here, the logic of intention appeared through a language of progress and common interest, framing a deep changes to the beachfront as a beneficial for all. Lastly, I want to show you a photograph I consider emblematic. It captures the symbolic struggle over competence, the ability for the certain agents to mobilize a patriotic event in favor of the high-rise model. It was taken during a civic parade on September 7, Brazil Independence Day. In the 1970s, this group of children marched along the main avenue carrying framed pictures of buildings, some already constructed, others still in planning for the beachfront. This image is powerful. Elementary school students, symbol of the nation's future, were visually linked to the idea of the progress represented by a high-rise model. So, this was not only a patriotic celebration, it also includes the expression of the local social group about how the beachfront should be used. As I mentioned earlier, this model has prevailed. It remains in BC today and has become a reference point to both coastal occupation and real estate valorization. The persistence of this pattern does not mean they are not conflicts. On the contrary, the beachfront is still contested space where disputes over who can occupy it, how it should be preserved, and which use it can dominate are renewed. Our role as a sociologist is to reveal how economic interest, symbolic aspiration, and power structure intersect to shape these disputes, and to understand them as a part of broader historical and social process. Thank you.
Muito obrigado, Varley. Antes de a gente passar para a próxima apresentação, né, gostaria de fazer só um comentário rápido. Como Balneário Camboriú, no caso do Brasil, ele tem mobilizado muito do imaginário nacional, inclusive. Apesar de se tratar de uma praia que a gente está lidando com uma situação aparentemente específica, ela lida com questões que estavam sendo já discutidas desde os anos 50 em outras partes do nosso litoral, sobre esse processo de modernização, progresso, e de como isso está associado à construção de uma orla, de uma avenida atlântica e de um conjunto de um casario, nesse caso, em Balneário Camboriú, emblemática a foto que você traz, né, da propaganda na mão das criancinhas andando em 7 de setembro, isso é muito simbólico dessa discussão. E atualmente o Balneário Camboriú faz parte de um circuito nacional, e se eu não me engano internacional, de cruzeiros, que aportam ali também, isso tem consequências, obviamente, nessa ocupação, e tem sido também um lugar de muito prestígio. Então, temos músicas para falar do prestígio dessa área, da ostentação que isso está vinculado. Então, de fato, tem muita coerência para essa discussão, inclusive, em torno do capital simbólico, né? E eu acho que ele mobiliza muitas emoções nacionais, inclusive, quando você traz essa discussão, em particular, sobre o Balneário Camboriú, né? Então, acho que são elementos que são interessantes para a gente também debater na segunda parte. Boa tarde, good afternoon, everybody. Este es el título de mi presentación. Pronto vamos a hablar un poquillo sobre el maravilloso mundo de los accesos a playa. Me gustaría mucho presentar el caso de los estados continentales costeros insulares de América Latina y el Gran Caribe, desde una perspectiva de la gobernanza y de la gestión. Entonces, la pesquisa, las cuestiones de pesquisa, las preguntas de investigación de este tema que voy a presentar hoy, versan sobre identificar primero cuántos tipos de accesos a playas están presentes en Latinoamérica y en el Caribe y cómo estos accesos pueden ser diferentes desde el derecho público. Y la segunda pregunta que intentaremos responder es cómo puede la gobernanza participativa y los marcos legales mejorar el acceso equitativo a nuestras playas. Para llegar a cumplir esas dos pesquisas, preguntas de pesquisas, vamos a hacer, necesitamos hacer unos métodos combinados. Realmente hicimos algunos estudios comparativos de accesos a playa presente en Latinoamérica y el Caribe. Me tocó revisar mucha literatura científica publicada, pero sobre todo también analizar algunos casos de estudio. En este caso vamos a tomar 5 países de América Latina y el Caribe que yo quiero mostrar para vosotros de cómo se manifiesta el acceso público a playa en Colombia, en México, en Cuba, en Chile y en Ecuador. Entonces, para llegar a esos resultados, yo tuve también que hacer semiestructuradas entrevistas con muchos colegas de todo Iberoamérica, sobre todo colegas que participamos en la Red Iberoamericana de Gestión de Playas. Aquí la profesora Flavia y el profesor Daniel forman parte de la Red Pro Playa. Y entonces muchas personas, agradezco mucho, hablaron para mí para llegar a construir estos resultados que os quiero mostrar para vosotros hoy. Entonces, también hicimos revisión de literatura a través de imágenes satelitales, construimos unos mapas muy bonitos que creo que pueden ser publicados y bueno, aquí la presentación lo más dinámica que podamos hacerlo. Antes de proseguir, yo quiero hablar sobre algo que yo encontré en el poco tiempo que llevo estudiando acceso a playa. Yo quiero confesar aquí que yo empecé a indagar sobre este tipo de pesquisa a partir de la invitación que recibí de profesora Flavia. Entonces, tengo muy poquito tiempo investigando este tema, más yo acredito que es muy legal, muy bueno para el futuro hacer muchas cosas porque es un tema muy virgen. Una de las primeras cosas que yo encontré es que incluso con nuestros colegas expertos en los temas de playa, se tiende a confundir el tema del acceso a la playa con la accesibilidad a la playa. Y eso es un problema muy complicado, porque son dos cosas que sí se parecen, pero a la vez son diferentes.
El acceso a playa es todo derecho legal que tiene el ciudadano para poder acceder a la playa en toda su extensión y libre de costos, sin tú tener que pagar nada. Para eso se necesitan construir caminos, carreteras, predaplenes, etcétera, para poder acceder a esa playa. En cambio, cuando nosotros encontramos que ese acceso a playa está bloqueado, está restringido, entonces cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para quiénes son las playas? ¿Quiénes son realmente los que tienen el derecho a la playa? Eso es lo que intentaremos hablar aquí, discutir y demás. Mientras la accesibilidad a la playa es una condición física, funcional y social que lo que hace es permitir que cualquier persona, incluidas aquellas con movilidad reducida o discapacidad, puedan acceder a la playa usando pasarelas, usando estructuras que permitan que las personas con discapacidad puedan acceder, baños que se puedan también transformar, señalética, y que se pueda acceder a ese espacio con todo el confort que se necesita. Eso es lo primero que tenemos que hacer, una diferenciación entre los términos de acceso y accesibilidad. En Bandera Azul, Blue Flag, el libro para hacer que las playas sean categorizadas como playa bandera azul, hay todo un acápite que habla de la accesibilidad a la playa, más no del acceso a playa. Entonces, sigo pensando que tenemos mucho que investigar por ese tipo de función. Ahora voy a hablar sobre América Latina y el Caribe. Como usted puede ver en esta imagen, es muy complicado hablar de un territorio tan longo, tan grande. 51 países aproximadamente, solamente 21 países en América Latina que son libres, porque otros 10 son colonias todavía inglesa y demás, y otros 20 acá en Latinoamérica. Es una región muy compleja. Tenemos desde el país más rico hasta el más pobre, desde el más grande hasta el más pequeño, muchos idiomas, dialectos. No podemos todavía identificar cuántas playas existen en América Latina y el Caribe. Solamente en Antigua hay 365 playas. Una islita tan pequeña es como si cada día del año yo puedo visitar una playa. Entonces, muy complejo. Más yo voy a intentar explicar, exponer cómo se comporta esta dimensión en el caso de América Latina. Y para eso vamos a primero ver el caso de México. En México se supone que todas las playas tengan acceso público, todo el mundo pueda hacer uso de la playa, mas no es así. Y una de las primeras zonas que tiene una situación muy compleja es la Ribera Maya. La Gran Ribera Maya tiene casi 140 kilómetros de línea de costa. Dentro de esa Ribera Maya tenemos Tulum, y en Tulum hay una situación bastante difícil. Para yo poder hablar sobre la Ribera Maya, yo tuve que entrevistar a mi gran amiga y colega Gladys Pérez. Ella está conectada ahora mismo mirando la presentación, y ella es toda una experta en analizar accesos de playa en México porque está trabajando hace muchos años allá. Y ella comentaba para mí, Selene, es muy complicado porque en esta zona de aquí, que se debe acceder desde la carretera federal que une Cancún con Tulum, cuando queremos acceder a la playa, nos damos cuenta que todos los accesos están bloqueados, están restringidos, no se puede acceder. Lo mismo pasa en la entrada de Aventuras de Akumal. Es un centro recreativo muy importante. Sin embargo, si ustedes pueden observar, todas las construcciones que están en esta línea de costa han sido zonas de pequeños desarrollos que impiden que las personas que trabajan incluso en Sofemar puedan acceder a monitorear cómo va el desarrollo de la línea costera. En México, por ley, los 20 primeros metros de la línea de costa son de acceso público. Sin embargo, esto no es posible acceder debido a las múltiples restricciones que tiene el territorio. Ellos mismos falan. Yo necesito un paracaídas para llegar allí y poder entrar a la playa, porque los accesos todos están fechados, porque la población está desenvolviendo muchos condominios y accesos privados que no permiten que la playa sea de uso público.
Aquí podemos ver la zona turística de Tulum, también muy importante, al norte Howard Park, un parque natural, y al sur Sian Kang, que es una zona de reserva, y en toda esa zona costera solamente Punta Piedras, una sola playa que tiene acceso público, y ese acceso público tiene serio peligro para acceder. Y ya esa zona tiene también una concesión otorgada para construirse ahí también. Entonces, en poco tiempo, solo ese único acceso también va a estar fechado. Entonces, gracias a profesora Gladys, obtuve toda esa información que fui modificando y pude presentar hasta hoy. Aquí yo quiero mostrar algunos accesos de playa que ella también permitió darme para mí, donde se supone que se debería hacer un uso realmente coherente, significativo, todo señalizado. Sin embargo, hace 2 días pude bajarme esta otra información publicada por México, donde se acredita que no es solamente la Ribera Maya la que tiene la problemática en México. También en Yucatán tenemos accesos restringidos a las playas por construcciones aprobadas incluso por Semarnat, autorizando muchas más construcciones con cientos de impactos negativos sobre la línea de costa, pero lo más triste es que son construcciones para casas veraniegas, hoteles, departamentos, estacionamientos que privatizan la zona de playa y no permiten acceder. Entonces, no todo es malo en México, también tenemos cosas buenas, vamos a hablar también de lo bueno. Islas Mujeres, no sé si han oído hablar de Islas Mujeres, muy turístico en Cancún. Islas Mujeres es un buen ejemplo de lo que debería ser una buena gobernanza de la playa. Islas Mujeres tiene una campaña con la Dirección de Fiscalización y la Dirección de Sofemar, que está promoviendo que los isleños que habitan en la playa de Islas Mujeres la disfruten y la puedan usar. Y por eso es que se obliga a los hoteles que tienen que dejar esos espacios sin camastros, sin nada, para que las personas de la isla puedan acceder y disfrutar de la playa. Entre los hoteles tiene que haber espacio para que las personas puedan entrar y acceder a la playa. Otro caso, segundo caso, es Colombia. Colombia, estoy morando allá hace 8 años aproximadamente. Gusto mucho de Colombia porque tiene de todo, una mezclanza de todo tipo de playa, de todo tipo de acceso. Imagínense, es un país que tiene el 50% de su territorio marino costero. Tiene costa en el Atlántico, tiene costa en el Pacífico, en el Caribe insular, en el Pacífico insular. Tiene 2 políticas costeras y un compedio oceánico, más no tiene ley de costa. Y por no tener ley de costa, probablemente tiene muchos problemas de accesibilidad. Algunas de las playas de Colombia, aquí pueden ustedes ver, son playas lindas, playas que se acceden por vía marítima o por vía aérea, y son playas que tienen problemáticas. Incluso una de ellas, muy curiosa, esta de acá, es una de las pocas playas Blue Flag, bandera azul. Sin embargo, cuando analizamos el tema del acceso y la accesibilidad en esta playa, nos damos cuenta que cómo fue Blue Flag. Si es una playa que para acceder a ella tiene mucha situación problemática porque se accede por vía marítima y cuando vas a bajar los conflictos son grandes, no está preparada la playa para las lanchas y los desembarcaderos, no tiene silla anfibia para personas de discapacidad, no tiene pasarela, no tiene y es Blue Flag. Entonces, nos vemos con esos problemas. Aquí tenemos también Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es una zona también bastante importante. Yo tenía esta imagen en movimiento, más no sé por qué no fija más, no importa. Tengo los videos de cuál es la situación de esta playa. Esta playa es una playa que tiene un vertimiento controlado de arena. Es Cartagena, una de las playas más turísticas. Sin embargo, hay serios conflictos entre los propietarios de todas esas edificaciones en primera línea de costa y hoteles y demás por la situación de los accesos y las concesiones para poder hacer uso adecuado de la playa. Y tenemos el Parque Tayrona, donde es un acceso condicionado porque no tenemos que pagar para entrar al Parque Tayrona. Incluso si somos residentes colombianos, tenemos que pagar una tasa más pequeña, los extranjeros una tasa mucho más grande, pero indudablemente
está provocando que yo pienso que yo pago, yo puedo disfrutar, más cuando entro a la playa me topo que adentro hay otras personas, comunidades que se han apropiado de determinados sectores de la playa y están vendiendo también esos accesos a la playa. Entonces yo pago 2 veces si quiero ir a una playa que tenga confort. Caso de Ecuador, tercer caso, y quise traer para Bosé porque es esta parte de Ecuador, es el norte de Ecuador, Orellana, por donde está el Amazonas, que se comparte con Brasil. Entonces, es una playa de río. Y Ecuador tiene lo más bonito, un código orgánico de organización territorial. Y ese código en el artículo 430 privilegia la propiedad privada. Propiedad privada que te dice que si tú quieres disfrutar de la playa, tú tienes que pedirme permiso a mí si yo soy el propietario de esa finca. Esta playa se llama Los Cocos, es de un amigo mío, profesor de la Universidad de Orellana. Y él tiene esa finca, su finca es privada, tiene unas vistas maravillosas, mas si yo no soy amigo de mi amigo Carlos, no puedo entrar a la playa, yo tengo que entrar por el río, tengo que entrar navegando, mas no puedo entrar por accesibilidad terrestre. Y eso es muy complejo, porque en Orellana pasan 3 ríos. Entonces, como usted puede ver, toda esta comunidad que está acá, si es dueño de playa y si tiene finca, impide el acceso y está dentro de lo legal, dentro de la norma. Chile tiene más de 6.000 kilómetros de costa y también las playas son de acceso público. Hoy, profesora Flavia, en la mañana, falaba sobre 33 metros de línea de marea alta para dar una delimitación. En Chile son 80 metros desde la línea de marea más alta. Y por tanto es acceso público 80 metros. Más se han reportado muchas ilegalidades por privatización del espacio dentro de esos 80 metros. Entonces el gobierno está haciendo una campaña que se llama Don't Miss the Beach para que las personas puedan hablar y puedan demandar cuando ven que están ante acceso restringido y que no pueden hacer uso de la playa. Hay un canal que se llama Tele 13, que es muy famoso, y que está haciendo que las personas puedan identificar esto. Ya hay hasta un mapa publicado por el Ministerio de Bienes Nacionales donde se recibieron 699 denuncias en el año 2025, es decir, hay 215 denuncias más que en el año 2013. La situación está aumentando, la situación está empeorando, cuando debería ser al revés porque tenemos marcos legales. Entonces, algo está pasando en América Latina. Algo está pasando que nuestro gobierno, que en nuestros territorios no se están apropiando, que las personas desconocen sencillamente qué hacer y por eso los accesos a playas se están generalizando con tan mala situación. Por último, yo quiero fechar con el caso de Cuba. Yo soy de Cuba, entonces nadie mayor que yo, que he vivido tantos años allá para poderle hablar cómo son los accesos en Cuba. Yo puedo garantizar que Cuba es un país muy singular, porque allí sí se aplica la ley o se aplica la ley. Entonces, desde la Constitución de la República de Cuba está el mandato de que todas las playas son de acceso libre para todos. A pesar de que ha habido mucha concesión con el caso de Varadero, la península de Icaco, justamente por la importancia turística que repercute ese renglón en la economía, y los cayos, Cuba tiene más de 5.600 cayos e islotes. Entonces, hay muchos cayos para visitar, muchas playas vírgenes preciosas, pero los hoteles no pueden impedir el acceso a la playa de cualquier ciudadano cubano. Y algo que nos favorece a los cubanos es que tenemos un marco legal. Bueno, aquí algunos accesos a playa que se pueden ver, por ejemplo, pedraplenes para llegar a los cayos, pasarelas, aquí también acceso entre hoteles que la persona conoce y sabe y tiene que respetarse y tiene que cumplirse. Pero lo más importante que tiene Cuba es el decreto ley 212, antiguo decreto ley del año 2000, ahora del año 2023, porque se acaba de actualizar, que es un decreto que obliga que las playas y todos los ecosistemas costeros deben ser delimitados y demarcados para su gestión y su gobernanza. Y yo quiero cerrar mostrándole cómo se hace una delimitación costera en una playa cubana, aplicando ese decreto ley. Esta playa se llama Playa Cerradero, tiene todo tipo de ecosistemas dentro de la playa. Entonces, aquí hay una comunidad
y yo quiero aplicar el decreto ley 212 para regular mi playa, y yo lo primero que tengo que hacer es identificar los tipos de costa. Este, por ejemplo, es costa de terraza baja. Esta es costa de manglar. Esta es costa acantilada. Y esta es desembocadura de ríos. Entonces, si yo quiero aplicar el decreto ley 212, la norma me dice que yo tengo para costas bajas hasta 40 metros después de la línea de costa para hacer esa delimitación. Para el caso de los manglares, toda la zona de manglares entra en el territorio. Para la costa acantilada y para los ríos, la costa acantilada 40 metros y para los ríos tengo 600 metros, 300 metros, disculpe, tierra adentro y 60 metros a los laterales. Con toda esa delimitación ya yo tengo una zona costera delimitada según el tipo de ecosistema. Más yo tengo también que el decreto me dice que yo tengo que poner una franja de protección costera, no solamente la línea de costa, sino la franja de protección costera. Y entonces yo pienso hacer también por cada tipo de ecosistema esa demarcación. En el caso de las playas bajas, tengo 40 metros de zona de protección. Para manglares también tengo 40. Para los arrecifes o costas acantiladas, costas acantiladas tengo 20. Y para los ríos, desembocadura del río, también tengo 20. Entonces, yo tengo ya mi costa demarcada y delimitada. Más yo preciso la base de datos de las poblaciones que radican ahí para poder identificar cuáles son los mejores accesos. Eso es lo que fala el decreto, lo que dice, lo que está escrito. Más nosotros los pesquisadores nos hemos dado cuenta que con esos accesos físicos naturales no es suficiente. No tenemos que incorporar la perspectiva futura de los peligros, las amenazas y las vulnerabilidades que tiene el territorio. Por ejemplo, los escenarios de cambio climático, de hasta dónde va a subir el nivel medio del mar hasta determinado tiempo, y los peligros combinados de huracanes, porque Cuba pasa muchos huracanes, como en todo el Caribe, con los escenarios permanentes de ascenso del nivel del mar. Uno, peligros temporales con peligros permanentes, y eso me da una línea diferente. Y todo eso va a una base de datos geográfica, donde yo tengo bien identificado cuáles son los mayores accesos, los menos peligrosos, etcétera. Bueno, ahora sí yo estoy terminando. Yo quiero responder las pesquisas de investigación que hicimos como parte de este trabajo, y pudiéramos preguntar cuántos tipos de acceso están presentes, de playas están presentes en América Latina. Y yo he identificado 4 grandes categorías de tipo de acceso a playa. Una tiene que ver con accesos físicos naturales. Y esas 4 categorías tienen al interior subcategorías. Por ejemplo, tenemos un tipo de acceso directo, indirecto, marítimo, aéreo. Yo quiero, bueno, esta tabla, vienen ahora unas tablas, yo no voy a indagar en la tabla por el tiempo, pero la presentación está aquí, vos se puede revisar, porque hay una descripción del tipo de su acceso y algunos ejemplos en Latinoamérica. Yo quiero precisar el acceso a playa aéreo, porque es un acceso muy curioso. Entonces, hoy, ¿cómo es aéreo? Aéreo es importantísimo para los territorios insulares como Cuba, el archipiélago de los Jardines del Rosario, el de Providencia y Santa Catalina en Colombia. Se usa mucho este tipo de acceso. Y también en parte continental tenemos playas vinculadas a grandes aeropuertos. Entonces, ¿qué pasa con esos accesos? Se convierten en un sitio de atractivo, porque la persona que está en la playa no solamente accede por esa vía, sino que le place ver cómo aterrizan y cómo despegan los aviones. Entonces, un acceso que también puede ser un poco más explotado. Bueno, tenemos los accesos desde el punto de vista del estatus legal, en público, privado, con servidumbre, que son el público, ya todos saben, libre para todos, sin nada de costo, y el privado con servidumbre, aquello que por acuerdos o normas el privado autoriza que determinadas personas pasen. Tenemos el privado totalmente restrictivo, que no hay nadie que pase, y tenemos el informal comunitario. En el caso de los grados de accesibilidad playa, también tenemos playas totalmente accesibles, como las que yo hablé, algunas, la mayoría de México, Copacabana en Brasil, Viña del Mar. Tenemos algunas playas con acceso condicionado, como es el caso de Galápagos, Parque Tayrona, que yo falaba para Bosé, que había que pagar una tasa, etcétera, y accesos restringidos o bloqueados que realmente no se puede pagar. Y por último, el tipo de acceso
o de acuerdo al uso favorecido que está entre comunitario, turístico, comercial y multipropósito. Después usted puede revisar cada una de esas descripciones con algunos ejemplos en Latinoamérica. Y la última pregunta es, ¿cómo podemos garantizar una gobernanza y unas reformas que puedan mejorar el acceso equitativo a playa? ¿Cómo podemos hacer eso desde acá, desde América Latina? Todos nos. Bueno, primero tenemos que establecer un marco de trabajo donde realmente haya una imbricación entre la comunidad, entre el Estado, el sector privado, con responsabilidades y derechos compartidos. No tenemos que visibilizar los enfoques, tenemos que hacer gobernanza participativa, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Tenemos que hacer ciencia ciudadana, tenemos que hacer comanejo, tenemos que llegar a las comunidades para que nos digan los problemas de accesibilidad y tratar de mejorar. Luego tenemos que tener el reconocimiento del derecho público a los accesos. Las personas tienen que saber que tienen derecho a acceder y por eso pueden falar y pueden llegar a cualquier sitio cuando ven que hay una violación de ese derecho de acceso. Y no tenemos también, hablaba el profesor también de México hoy en la mañana, que auxiliarnos de los procesos y de los instrumentos de planeación. El Marine Spatial Planning, indudablemente planeamiento espacial marino, los instrumentos de ordenamiento territorial marino costero, indudablemente son herramientas que permiten mejorar esos procesos. Mensaje final. ¿Quiénes tienen derecho a la playa y para quiénes son las playas? Pues las playas deberían ser para todos los ciudadanos, independiente de la edad, de la raza, del sexo, del estatus social, para todos. Todos tenemos derecho a playa en el mundo entero y todos nosotros tenemos que luchar por eso. Por eso, el acceso público no es solamente un asunto recreacional, no es solo recreacional, es de justicia costera. Es de identidad, es de la sostenibilidad de la costa. Nadie cuida lo que no usa. Si yo no uso esa playa, si yo no puedo acceder, si yo no puedo entrar, no la siento mía, entonces no la voy a cuidar. Y otra cosa es que tenemos que robustecer los procesos de gobernanza, los marcos legales. Tenemos que estas experiencias diversificarlas, enseñarlas, mostrarlas para que justamente nos vayamos, por supuesto, empoderando de las herramientas para poder realmente tocar las puertas necesarias. Básicamente nosotros necesitamos cambiar la perspectiva de cómo hoy imaginamos el acceso a la playa. Eso tiene que ser mudado, tenemos que cambiar. Y para eso tenemos unas recomendaciones, son 4, con esto sí fecho mi presentación, que tenemos que fortalecer los mandatos legales y hacer, por supuesto, cumplir las penalidades de esos accesos ilegales bloqueados. Tenemos que integrar más como un asunto clave del manejo costero el problema de los accesos a playa. He estado revisando porque yo trabajo muchos años la gestión costera desde el manejo costero. Y para mí un asunto clave nunca fue el acceso a playa. Ahora, después de este congreso, yo me voy empoderada con accesibilidad a playa. Y ese que en mi región yo puedo mudar muchas prácticas como se están haciendo hoy porque no había focalizado que es una problemática realmente bastante seria. Y hacer mucho mapeamiento participativo. No necesitamos mucho de las comunidades y de la ciencia ciudadana para identificar conflictos. Y luego, por supuesto, la coordinación sectorial acerca de la gestión del turismo y de las agencias, lo privado con lo público, etcétera. Por último, mi agradecimiento infinito a la Fundación de la Casa de la Ciencia de Francia, también acá en Brasil, que nos acogió, por supuesto, a Isabel, a Gregory, I forgot your name, sorry, a Gregory, a Marina, acá y también, por supuesto, a mi gran amiga Flavia, que fue la que me convidó para poder venir aquí. Y también mi agradecimiento a mis colegas de la Red Pro Playa. Sin ellos, realmente no hubiera podido hacer este trabajo como realmente le puse corazón. Gracias a Gladys, gracias al doctor Juan Alfredo Cabrera, gracias a Francisco, la profesora Evelia de allá de México, que también me facilitó algunos documentos, políticas y demás. Y a mi universidad por darme los tiempos para yo moverme aquí en medio de un periodo de clase. He abandonado a mi estudiante para estar aquí. Y yo agradezco mucho a mi universidad
e a mi programa de Engenharia Marino-Costeira para poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bem, rapidamente, em primeiro lugar, muitas graças, Helene, pela sua apresentação. Sendo bem direto, assim, para já chegar e passar a palavra para Mariano, eu acho que coloca mais uma camada de questões, principalmente teórico-práticas, que se iniciam pela essa discussão da diferença entre acesso e acessibilidade, que remete a uma discussão também das diferenças entre essas categorias que a gente chama de público, privado, das suas variações, dos seus níveis de aproximação, e particularmente também numa discussão dos tipos e modalidades de turismo associados a esses diferentes lugares, turismo massivo, turismo elitizado, turismo de uma segunda residência, turismos hoje associados a essas grandes plataformas como a Airbnb, e como modificam muitas vezes essa capacidade de acesso a determinados lugares, que às vezes a gente só consegue acessar de paraquedas, mas às vezes tem um segurança lá para, se você acessar de paraquedas, ele te expulsar, se não fizer outras coisas piores com vocês. A gente tem também problemas aqui muito interessantes nesse sentido, interessantes para a pesquisa, mas socialmente terríveis, que talvez valha muito a pena esse diálogo comparativo que você traz para a gente pensar essa situação da América Latina. Então, isso realmente me parecem mais camadas para a gente discutir. Em primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores aqui do network deste workshop. Eu fico muito feliz de estar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu quero começar também dizendo que minha arribo aqui aos estudos sobre as praias tem que ver com um trabalho com os vendedores ambulantes. É uma cidade que não tem praia, que é a cidade de Buenos Aires. Ou de fato que tinha praia, mas agora não tem mais. Não sei se as pessoas conhecem Buenos Aires. Deixa eu ver se a gente colocou aqui. Tá. Buenos Aires tem o rio mais grande da Argentina, né? Tem Messi, tem o Papa, tem também o rio mais grande do mundo. Mas é isso, né? A costaneira sul, todo o costa sul da cidade, tinha sido tudo balneários, né? Quando a minha mãe era criança, especialmente para os setores populares. Eu me lembro de minha mãe falando de La Salada. Agora a Salada é um espaço de uma feira, a feira mais grande de roupa da América Latina, ilegal. Mas nesse momento a Salada, o nome da Salada era por um balneário de água salada, né? Perto do Riachuelo, que é um dos rios mais contaminados do mundo, né? A Argentina tem tudo, Buenos Aires. Pero a causa da contaminação dos rios e também do crescimento de Mar del Plata como cidade balneária para os sectores crescentes da população, especialmente com o peronismo na década de 50, esses balneários foram fechando. E eu acho que isso aqui, a primeira foto é a foto da década do 30, estou tentando ler, mas onde está o pulo? Do Rio da Plata, que essas fotos de baixo são de agora, né? O rio virou totalmente o uso do rio. É interessante também, engraçado, porque quando a gente pensa nas praias, não está pensando nas praias do rio, né? Está pensando sobretudo nas praias do mar. Mas Buenos Aires e Montevideo tem praias do rio, né? Essa aqui que estava falando, eu acho que também meu trabalho tem que ver com essas hermosas fotos de color branco e preto que tem, que cada vez que a gente vai à casa da minha mãe, pega para dar uma olhada. Essas são fotografias de cada 40 na casa de minha mãe e meu pai. E, como dizia, Buenos Aires a gente não tem uma história das praias de Buenos Aires. Eu acho que é uma história que a gente tem que fazer ainda, né? Mas qual é o ponto aqui, o que eu quero trazer? Como começou isso daqui, para mim, para pensar as praias?
fui convidado, como falava Selene, foi por casualidade também que comecei os estudos das praias. Uma fala com uma colega amiga que falou que estava fazendo um livro sobre as praias. E eu falei para ele, olha, meus vendedores ambulantes na cidade de Buenos Aires falam todo o tempo da praia. E ao passar eu me lembrei aí que um vendedor ambulante falou, vendedor ambulante na cidade de Buenos Aires, que não tem praia, que ele não era máfia, não? Que ele não era máfia como a mídia, como a prensa falava deles, mas que a máfia estava na Mar del Plata, nas praias do Mar del Plata, quando eles iam. E aí comecei a fazer uma indagação de o que é a praia para eles, como é feita a venda ambulante para eles, e qual é a relação entre a praia e falar da praia, né? A fala da praia é uma coisa que nós estamos todo o tempo fazendo, mas é um ponto interessante para pensar. E o que comecei a pensar aí, que a praia estava constantemente presente em Buenos Aires. Não tinha um espaço físico, mas tinha um espaço muito forte nas falas cotidianas dos vendedores ambulantes, mas também de muita parte da população da cidade de Buenos Aires. A praia aparecia todo o tempo, não? Como um desejo, como uma expectativa, como uma maneira de fazer política. Então, o que me interessa aqui pensar é isso, né? Como esse processo que faz a praia na província de Buenos Aires como uma forma de pensar tanto um processo de longa duração, mas também de forma situacional e local. E isso acho que é interessante, que é necessário para pensar a praia em seu conjunto, né? Como vocês sabem, ir à praia, tem acesso à praia, mas ir para a praia não é a mesma coisa para todas as pessoas, não? Pode ser completamente diferente, tem que ver com as formas de fazer espaço, estar no espaço. Então, eu estou interessado em pensar como as pessoas usam a praia, mas esse uso da praia não é somente um uso físico da praia, né? Um uso situacional, um uso de uma fala da praia, estou pensando no Austin, né? Agora. E, à la vez, também, como essas formas de fazer a praia, de usar a praia, transformam a praia mesma, né? Esse doble jogo que tem este processo. Vocês sabem que muita literatura que está feita em relação a essa ideia de relação entre atores humanos e não humanos, que configuram a praia, mas eu acho que a gente tem que ir um pouco além disso, né? Pensar além disso, não somente isso, porque eu acho que também a praia é fácil fazer coisas às pessoas. E pensando nisso, eu me lembrava hoje mais cedo, quando na primeiro painel, que eu achava uma ideia muito interessante de uma filósofa belga, Vincent Desprez, que ela fala, quando ela trabalha sobre os animais, que ela fala como os animais entram em política, né? E eu acho também que a praia pode ser trazida para pensar como a praia entra em política também, como é uma ideia interessante também para pensar como a praia faz nós fazer coisas. Então, it's here. Está difícil isso, não estou acostumado a utilizar slides. Então, vou centrar-me em Buenos Aires, que é uma província de Buenos Aires, não trouxe um mapa, mas tem uma característica que é diferente, eu acho que Selene apresentou, e o caso do Brasil, que tem que ver com esse caráter mais bem estacional do uso da praia, que é completamente diferente aos usos que tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? A praia na cidade, na província de Buenos Aires, não é a mesma todo ano. É um ponto interessante e é importante, porque eu acho que não há a mesma praia todo o tempo. A gente não pode falar de uma só praia na província de Buenos Aires. Tem que falar de diferentes praias em função do clima, dos usos e das falas. Durante o verão,
especialmente entre dezembro e fevereiro, os meses de verão, é a temporada de verão que traz toda a vida cotidiana de todas as cidades costeiras. Eu chamei isso o tempo da praia. Porque isso, no momento do tempo da praia, a praia devia ser um lugar de descanso, mas também um lugar político, um lugar para fazer política. E também configura as ações das pessoas fora do tempo da praia, fora do verão. Há todo tempo uma mirada contrastativa entre esses tempos, né? Então, a praia é uma questão espaço-temporal, né? Como a gente falou mais temprano com o Réveillon, com a ideia de Copacabana. Não pode ser pensado senão em relação tempo-espacialmente, né? Por exemplo, a maneira que a venda ambulante é feita no verão e no inverno é completamente diferente, as relações são completamente diferentes e a praia é completamente diferente. Então, para pensar nós como fazemos acesso à praia, por exemplo, como pensamos na praia, a gente tem que ter presente que a praia não é a mesma todo tempo, não é a mesma todo ano. É um ponto importante para mim para pensar. Aqui tem, por exemplo, né, duas fotografias da cidade de Mar del Plata, a primeira no verão, a segunda no inverno, né? E tem venda ambulante em dois momentos, mas as relações e a maneira que tem de negociação os vendedores ambulantes no verão e no inverno é completamente diferente. A praia é completamente diferente. Para as pessoas que moram em Mar del Plata, a cidade é completamente diferente. Eu falava isso também, que a materialidade da praia se transforma, né? E isso gera maneiras de pensar, de circular, de fazer totalmente distintas que a gente tem que pensar. Eu me lembrava que Alejandro Laura está fazendo, ou fiz um trabalho com os trabalhadores da praia Copacabana, e ele viu como areia, por exemplo, é um fator central para a venda ambulante, não? Como a materialidade também tem essa centralidade que tem que ser pensada, areia molhada, areia seca, têm fortes efeitos em formas de mover-se, produtos, mobilidades. Então, essa materialidade é central e essa materialidade é fácil fazer com as pessoas e tem que ser pensada como uma dimensão central de análise das relações sociais. Também eu acho que a gente está falando muito da legislação, da legislação. Mas quando a gente vai ao campo, eu acho mais interessante pensar não somente a legislação em relação ao direito, mas a legislação em relação à política. E o que quero dizer com isso? Acho que muitas vezes não é tão importante o que a lei diz, mas como os atores têm a capacidade de mobilizar a lei para fazer coisas, que não é a mesma coisa. Eu acho isso um ponto interessante para pensar. Por quê? Porque a legislação, os atores podem mobilizar essa legislação para demandar, para estar ou para não estar, mas essas relações de poder são as que fazem, são as que configuram essas relações dentro da praia, né? E também porque essa legislação pode ser utilizada situacionalmente no verão ou no inverno completamente diferente, né? E a mesma legislação pode ser utilizada para expulsar ou para deixar as pessoas aí. Então, a legislação é importante, sim, mas é mais importante como os atores podem mobilizar a legislação situacionalmente, cotidianamente, na praia. E um ponto para mim interessante é essa diferença naturalista que a gente ainda tem na cabeça, dessa diferença entre natureza e cultura, sociedade e natureza, né? Eu acho que, por exemplo, os vendedores ambulantes fazem parte da praia para as pessoas que vão lá. Não são pessoas que estão na praia. Fazem parte da praia. Eu acho que essa diferenciação naturalista, humano não humano, que a gente estava falando, ainda um pouco tem a reificar esses mundos que na prática são um pouco mais complexos, né? Um pouco complexos. Então, essa mirada mais o que as pessoas fazem, dizem, tem que ter em mente que essa diferenciação pode ser situacional, né? Como a mesma coisa que a legislação, mas na prática tem essa relação todo o tempo, né? Essas pessoas. Se você acha, eu me lembrava um sketch
que falava, você quer olhar o ruído da praia no verão? Y un ruido era os vendedores ambulantes, ¿no? Vendo. No ese, o ruido da praia é isso. Isso es parte da praia. Os vendedores ambulantes fazem parte da praia, não são uma coisa que está por fora, né? Pero al mismo tiempo también hay que pensar esas múltiples dimensiones da praia, né? Esa playa a nivel metropolitano, regional y planetario. Me parece que es un punto interesante, porque a gente no puede comprender la playa por fuera las relaciones, ¿no? Mas aquí quiero traer no es una mirada urbana, no es una mirada urbana, es una mirada relacionada de eso que a gente falaba, a temporalidad y espacialidad de la playa, va além da praia misma, o que a gente pensa da areia o esos espacios. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires está constituida por la playa, ¿no? Por la playa que está a 400 kilómetros. También porque esos fatos de habla, falar da praia, por ejemplo, voy a traer algunos ejemplos de Argentina ahora. Falar do precio da praia, da ocupação, da quantidade de pessoas que estão na praia, é uma forma de fazer política. Se você quer defender o governo, fala do bem que está a praia, não? De quantidade de pessoas que estão indo à praia. Se você quer criticar o governo, vai falar do problema, do caro que é a praia, é mais barato ir para o Brasil. Então, a praia também é uma maneira de fazer política. E isso também é uma escala regional, uma escala situacional. Da praia, que eu acho interessante para pensar quando a gente pensa o que é a praia. O que é a praia para as pessoas de carne e osso. E eu acho que é uma pergunta também, porque tem que ver com quando a gente... o que é a praia, né? Onde começa, onde termina? Quais são essas tempo-espacialidades da praia? E meu trabalho, que estou vindo aqui falando rapidamente, estou fazendo uma tradução do inglês ao português agora, tem que ver com isso, né? Que as coisas, as pessoas, as ações, os atores humanos e inumanos estão brincados para fazer as praias e fazer múltiplas praias no mesmo contexto, né? Eu acho aí que a antropologia tem muito para dizer por isso, porque tem uma perspectiva, uma mirada complexa e aqui tem outro problema grande que a gente gostaria de propor, que é como podemos nós fazer uma mirada não moralista dos processos do que está acontecendo agora com os processos da praia, especialmente porque a gente não concorda com eles, né? Esse processo de privatização, processo de fechamento, mas quais são essas outras moralidades que estão, como vocês puseram aí, que estão em jogo para compreender, porque senão a gente vai cair em jogo de poder entre pessoas boas e pessoas malas, né? E isso para a pesquisa é perigoso. É perigoso porque tende a não compreender esses processos, né? Esses processos de relações de poder. Eu acho que não fiz bem minha tarefa de pensar o acesso às praias, né? Mas são uma série de reflexões que a gente tem a partir dessa mirada que, como eu falava, eu comecei estudando. Minha pergunta é isso: como as pessoas ganham a vida, essas formas de que é uma boa vida, uma vida digna, né? E as praias tornam-se lugares centrais para compreender isso, para compreender as relações de poder, mas também para compreender espacialmente como nós construímos a natureza, a sociedade, e como a gente precisa, eu acho que a gente precisa repensar esses limites borrosos, né? Difusos, né? Entre essa mirada ainda naturalista que a gente tem, isso de a natureza e a cidade, não? Como se a cidade não fosse natureza, ou como se fossem espaços que não são socialmente valorados pelas pessoas na construção desses processos, né? Aí eu acho que a gente ainda tem que fazer um esforço um pouquinho mais forte para repensar isso, por exemplo, e com isso vou terminar, prometo. A relação entre quem são, por exemplo, os animais
que podem estar na praia, mas não podem estar na cidade, né? A cidade é a cidade dos homens, os pássaros, passarinhos, aqui tem micos, né? Mas é uma coisa um pouco esquisita. Mas quem são as pessoas que moram no espaço da cidade e quem são as pessoas que podem, ou as pessoas, os atores humanos e inumanos, que fazem a praia, não? Esses espaços legítimos, né? É muito engraçado a semana passada, a Mendoza, é uma cidade em Argentina, um pato mordeu, estava na rua e mordeu a pessoa e o pato foi preso. Prometo que vou escrever sobre isso, mas não agora. Mas o pato não era a cidade não era o lugar do pato, o lugar era as pessoas. Mas na praia tem outras relações, tem outras possibilidades de outros atores não humanos que também podem ser donos, né? Então, a gente tem que repensar todas essas coisas para pensar esses processos que a gente está vivendo. É só isso que a gente queria trazer aqui para dar um pouquinho mais para a discussão. E agradeço novamente aí o convite e a discussão. Obrigado. Muitas graças, Mariano. Acho que você, ao contrário do que disse, cumpriu muito bem com a sua tarefa de discutir o acesso, particularmente para continuar nas metáforas, não, nas camadas, né? Acho esse pensamento rítmico em relação à praia, né? Das suas variações que são ligadas às estações, são sazonais, né? As praias vivem muito em razão dessas variações ao longo do inverno, verão, etc., mas que são, inclusive, em outras escalas, né? Ao longo da semana, durante mesmo um dia, essas variações são muito interessantes. Particularmente a época da pandemia, né? A gente teve um trabalho sobre isso em relação aos... na verdade, quem conduziu foi a Letícia Parente Ribeiro, né? Que apresentou aqui sobre Copacabana, como a pandemia alterou radicalmente as estratégias desses vendedores nas praias do Rio de Janeiro. Outros trabalhos aqui, de alguns de vocês também tiveram que lidar com essas questões dos trabalhadores de praia. Você falou uma coisa super bonita, inclusive, né? Que é quase assim, conhecer a areia que está se pisando, né, Mariano? Isso muda completamente as estratégias, a maneira de você lidar com a própria praia e uma certa capacidade de mobilizar a lei em seu interesse. E como a lei, ela também necessariamente gera ilegalidades, né, dentro desse processo. Então, o caráter situacional dessa lei, que me parece bastante enriquecedor também para a gente debater mais adiante. E, particularmente, duas últimas coisas, falando muito brevemente sobre isso, né, essa questão de usar a praia para se falar de política, né? A gente viu mais cedo a apresentação sobre Copacabana, agora sobre o Balneário Camboriú, tantas delas, como é que a praia ela é realmente um termo muito evocativo da discussão e que dá muita visibilidade política, né, para boa parte desses casos, né, dentro da discussão que a gente vem encaminhando aqui.